Bom, gente, professor Carlos gravando mais uma aula de matemática, desta vez iniciando uma série de análise combinatória e probabilidade. Bom, gente, vejamos o que o autor nos diz sobre análise combinatória. A análise combinatória visa desenvolver métodos que permitam contar o número de elementos de um conjunto, sendo estes elementos agrupamentos formados sob certas condições. Então, gente, nem sempre nós queremos efetuar contagens como a gente faz normalmente no nosso cotidiano, contando simplesmente sem nenhum critério, apenas contar. Mas às vezes nós precisamos contar sob certas condições. É o que nós vamos ver como efetuar esses tipos de contagens. É isso que a análise combinatória vai proporcionar para nós, métodos de contagens. Vamos ver alguns exemplos aqui? Preste atenção. A é um conjunto de números de dois algarismos distintos formados a partir dos dígitos 1, 2 e 3. Então, vamos ver quem seria esse conjunto A. A igual, eu vou formar números de dois algarismos com esses três números que eu disponho aqui. Mas são algarismos distintos. Olha aí, gente, a nossa condição. Então, eu vou contar, mas não todos esses números. Apenas o que são formados por algarismos distintos. Então, vamos lá. Eu poderia formar aqui o 1 com 2, 12. Eu poderia formar o 1 com o 3, aí eu teria 13. Mas eu não posso formar 1 com 1. Ou seja, o 11 não atende o critério que está pedindo aqui. Porque aí eu teria o dígito 1 repetindo duas vezes. Então eu não quero, eu só quero dígitos distintos. Agora eu vou pegar o 2 e formar o número 21, o 2 com 1, aí eu tenho 21. Eu pego o 2 e com 3, aí eu tenho 23. Agora eu vou pegar o 3 com 1 e o 3 com o 2, 32. Então vejam que eu tenho aqui o conjunto A formado apenas por algarismos distintos. Eles não estão repetindo aqui. E fazendo assim, quantos números eu obtive? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 números formados por dois algarismos com esses 3 algarismos aqui que não são repetidos, que são distintos. Então eu começo a entender que eu estou contando, mas agora estabelecendo condições. Vamos ver outro exemplo aqui. B é o conjunto das diagonais de um heptágono. Para quem não sabe, para quem esqueceu, heptágono, polígono de 7 lados. E aqui eu tenho o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, tá? Eu tenho 7 pontos aqui. Vamos lá. As diagonais, percebo. Eu vou começar a partir do ponto 1. A partir do ponto 1, eu tenho a minha primeira diagonal, o ponto 1 com o ponto 3. Porque o ponto 1 com o ponto 2 não forma diagonal, é um lado desse polígono. Então eu tenho minha primeira diagonal. Então eu começo a formar meu conjunto B. Então a diagonal P1, P3. A próxima diagonal é P1 com P4. Olha só, aí eu tenho P1 com P4. A próxima é P1 com P5. Aí eu tenho aqui P1 com P5. E tenho P1 com P6. Pronto. E formei as minhas diagonais partindo do ponto 1. Agora eu vou pegar o próximo ponto que é o 2. P2. P2 tem diagonal P2 com P4. P2 com P4. Porque P2 e P3 é um lado do polígono. E aí eu tenho agora P2 e P5. Tá? P2 e P5. Eu tenho P2 e P6. E P2 e P7. É uma outra diagonal. Eu tenho agora, a partir do ponto 3, quais são as diagonais que eu formo? P3, eu já coloquei todas de vez para a gente não perder muito tempo. Eu tenho P3 com P5, P3 com P6 e P3 com P7. Veja que eu não coloco P3 com P1, porque é a mesma P1 com P3. Então elas são iguais. Então eu já não tenho essa diagonal, porque senão eu estaria contando duas vezes. Então eu tenho P3 com P5, P3 com P6 e P3 com P7. A diagonal 4 agora, a partir do ponto 4, eu tenho P4 com P6 e P4 com P7. Todas as outras que partem de P4 já foram contadas com o seu ponto anterior. Tipo essa daqui, P4 com P2, já foi contada, que é P2 com P4, certo? Então eu tenho, partindo do ponto 4, P4 com P6, P4 com P7. Tenho agora o ponto 5. O ponto 5, vamos ver com que é que ele se liga? O ponto 5 só se liga com P7, formando a diagonal P5, P7. Porque todas as outras diagonais já foram contadas aqui. Então veja que nós estamos efetuando contagens com condições. Se é diagonal, a diagonal é uma condição. Eu não posso contar a diagonal P1 a P3 e P3 a P1, que é a mesma. Estaria contando duas vezes. Então percebam que eu tenho aqui quantas diagonais? Eu tenho 14 diagonais formadas por esse polígono. Tá bom? C é o conjunto das sequências de letras que se obtém
mudando a ordem das letras da palavra id. Preste atenção, mudando a ordem dessa palavra id, eu formo outras sequências que nós chamamos de anagramas. Nós vamos trabalhar muito com anagramas em análise combinatória. Mas vamos lá. Eu posso ter aqui o seguinte, eu posso ter id, que é o que eu já tenho, e vou misturar agora essas letras. IDE. Agora eu vou fazer IED. É uma sequência. Depois eu posso formar DIE. Posso formar DEI. Posso formar EID. IEDI. Então eu tenho aqui 6 combinações que eu posso fazer com essas 3 letras da palavra id. Podem tentar aí também, vão ver que só vão achar essas 6 combinações ou esses 6 anagramas, certo? Vamos lá. Dê o conjunto dos números de 3 algarismos, todos distintos. Olha só, eu quero formar números de 3 algarismos distintos, formados a partir dos dígitos 1, 2, 3 até o 8. Então vejamos, eu poderia formar assim: 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5 e aqui repetir sem querer. Mas enfim, seria inviável já essa contagem. Veja que para eu contar esses números, daria muito trabalho eu fazendo essas associações. Então eu tenho aqui, que já foi calculado, eu já calculei, 336 combinações, ou seja, número de 3 algarismos de algarismos distintos. Então, neste caso aqui, você ir escrevendo até chegar em 336 seria um trabalhão danado. É isso que a análise combinatória vai mostrar para a gente, de como efetuar esses cálculos com essas condições. Bom, gente, alguns exemplos vistos nos dá condições agora de começarmos a estudar, de fato, o princípio fundamental da contagem. Então, olha só, eu vou observar 2 lemas. Gente, o que são lemas? São normas ou sentenças. É uma proposição preliminar e sua demonstração prévia é necessário para demonstrarmos a tese principal, no caso, o princípio fundamental da contagem. Então, vamos lá. Lema 1. Gente, eu tenho 2 conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, certo? Aqui eu tenho o elemento A1, A2 e AM. Por que AM, gente? Porque eu não sei quantos elementos tem no conjunto A. Eu posso ter 20 elementos, eu posso ter 100 elementos. Então, eu tenho M elementos no conjunto A. E no conjunto B, eu tenho o elemento B1, B2, N elementos também. Então, vejamos. O conjunto A, eu represento o conjunto com a letra maiúscula, tá? A e B. E dentro desse conjunto, eu estou representando os elementos com A minúsculo, que corresponde aos elementos do conjunto A. E eu represento assim, A1, A2, AM. Esse número pequenininho aqui são os índices desses elementos, ou seja, representa as posições desses elementos. Então eu tenho o primeiro elemento do conjunto A, que é o A1, o segundo elemento do conjunto A, que é o A2. Então é isso que eu estou dizendo aqui, gente. Vamos supor que o conjunto A seja o conjunto das vogais A, E, I, O, U. E o conjunto B, o conjunto de frutas. Uva, banana, maçã, morango. Então, eu represento aqui da seguinte forma. O meu A seria o meu elemento A1. O meu E, o elemento A2. O I, o A3. Aqui o O, o A4. O U, o A5. Ou seja, as posições de cada elemento. Aqui no conjunto B, que eu representei seus elementos com a letra B minúscula, então o meu B1 seria uva. B2, banana, B3, maçã, B4, morango. Então, essa representação aqui, eu represento os elementos com letras minúsculas e subscrevo os números para representar as posições dos elementos dentro do conjunto. Eu só estou atentando para isso porque tem gente que confunde muito essas nomenclaturas que aparecem nos livros assim e não consegue entender. Então, vejamos, aqui eu coloco reticências porque aqui eu posso ter M elementos, tá? Aqui de igual modo, eu posso ter N elementos no conjunto B. Então eu represento seu último elemento com um M qualquer, não importa esse aqui. Bom, entendido essa nomenclatura aqui, continuemos. Podemos formar M vezes N pares ordenados desse tipo aqui, AI, BJ. O que é que eu quero dizer? Que o elemento A é do conjunto A,
e o elemento B do conjunto B. Estão aqui, certo? Esses elementos de A e de B, eles têm índices, que representam posições, tipo A1, A2, que a gente já viu. Só que agora eu estou generalizando, eu estou dizendo, eu pego um elemento lá do conjunto A, um elemento qualquer, que tem índice qualquer, pode ser o A1, pode ser o A2. Então, isso eu digo assim, o A, I. E do conjunto B, eu pego e represento assim, BJ. Então, esse I e esse J estão representando índices, posições desses elementos em A, que pode ser, no caso do I, pode ser o 1, pode ser o 2. No caso do J para o elemento B, pode ser esse 1, pode ser esse 2. Eu agora generalizo, certo? Então, esses pares aqui, pegando o elemento de A e um elemento de B, considerando os conjuntos A e B, eu posso ter M vezes N. E a gente vai entender nesse instante, tenha calma. Olha só, sendo que eu pego um elemento AI qualquer, tá? De qualquer posição que pertence ao conjunto A, e formo um par com qualquer elemento do conjunto B, qualquer elemento BJ. Então vamos lá. Eu tenho aqui, olha só, eu vou pegar o elemento A1, primeiro elemento do conjunto A. Então meu I aqui, nesta linha, percebam, para o elemento A é o 1, é o número 1. É o índice 1. Então, A1, aí eu combino com o primeiro elemento do conjunto B. A1 com B1. Aí vejam lá. A1 com B2. Tá vendo? Eu vou formando pares. E aí eu tenho um intervalo aqui porque eu não sei quantos elementos eu tenho no conjunto B para ir formando par com o elemento A1 do conjunto A. E aí eu paro aqui no último. A1 com Bn. Então, eu tenho N pares. O número de par que eu vou formar com o primeiro elemento do conjunto A e elementos do conjunto B correspondem a N, ou seja, o número de elementos que eu tenho em B. Aí eu vou pegar o segundo elemento do conjunto A, formar pares com os elementos do conjunto B. Então, A2 com B1, A2 com B2, A2 com Bn, certo? Então, o número de pares que eu formo com o segundo elemento de A e N elementos de B corresponde a N pares. Porque o número de pares que eu formo com cada elemento de A depende do número de elementos que eu tenho no conjunto B. Tá? Vocês já estão percebendo isso. E aí, em cada linha, eu coloco sempre um elemento do conjunto A e distribuo. Então, aqui foi o A1, aqui foi o A2. Significa dizer que aí eu vou continuar até M elementos que tem no conjunto A. E aí eu tenho a M do conjunto A com B1, com B2, e a M, que é o último elemento do conjunto A, com o último elemento do conjunto B. E eu tenho de novo aqui N pares formados. Lembrando, o número de pares aqui de cada linha depende de cada elemento do conjunto B, ou seja, do número de elementos do conjunto B. Isso porque cada elemento do conjunto A eu vou distribuindo com todos os elementos do conjunto B. E aí, nós observamos o seguinte, que cada elemento do conjunto A, eu formei uma linha aqui, então eu tenho M linhas. Essa M linhas corresponde à quantidade de elementos do conjunto A, porque cada elemento está em uma linha. E N pares corresponde à quantidade de elementos do conjunto B. Então, eu tenho N representando o número de elementos do conjunto B e M representando o número de elementos do conjunto A. Aí eu tenho essa matriz aqui. Essa matriz me dá N colunas e M linhas. Então, aqui eu não preciso contar 1, 2, 3, 4, não. Eu tenho N pares em cada linha e tenho M linhas. Basta eu contar o seguinte, o número de pares que eu tenho na linha 1, o número de pares que eu tenho na linha 2, ou seja, o número de pares que eu tenho em M linhas, que nada mais é que a soma desses pares. E somando isso aqui, é a mesma coisa que eu pegar o número de linhas, M linhas, vezes N pares, porque eu tenho N pares em cada linha. E aí eu tenho a quantidade de pares formados. Eu poderia dizer que eu tenho o meu produto cartesiano. Bom, como sempre, se eu colocar de fato os conjuntos, os números ou as representações, fica melhor de eu entender. Então, olha só, eu tenho o conjunto A que tem 3 elementos, o 2, 4 e 6. O B que tem 1, 3, 5, 7, ou seja, 4 elementos. E aí eu vou distribuir cada elemento do conjunto A com cada elemento do conjunto B. E aí eu faço o seguinte, ó, eu tenho 2 com 1, vê se não é, 2 com 1, 2 com 3, 2 com 5, 2 com 7. Então eu tenho aqui o quê?
1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 pares. Ou seja, o número de pares dessa linha do primeiro elemento do conjunto A corresponde ao número de elementos do conjunto B. 1, 2, 3, 4. É isso aqui que a gente está tentando representar aqui. Aí eu vou pegar o segundo elemento do conjunto A, é o 4. E o 4 vai formar par com cada elemento do conjunto B. 4 com 1, 4 com 3, 4 com 5, 4 com 7. Vê se não é. Então, quantos pares eu formei? 1, 2, 3, 4. De novo, o número de pares é o número de elementos do conjunto B. 4 elementos, 4 pares formados em cada linha, ou seja, para cada elemento do conjunto A. E agora eu vou pegar o elemento 6. 6 com 1, 6 com 3, 6 com 5, 6 com 7. No final das contas, eu tenho 4 pares em cada linha. Ou seja, eu tenho 4 pares para cada elemento do conjunto A. E eu tenho 1, 2, 3 elementos no conjunto A, formando 3 linhas. O que eu quero dizer é o seguinte, que o número de pares formado aqui nada mais é que M vezes N, que é o número de elementos do conjunto B. E 3 vezes 4, 12. Conta aqui, vocês terão 12 elementos formando os pares para o conjunto AB.